Espaço Aberto está no ar, discutindo a alfabetização de jovens adultos, a situação educacional para os adultos hoje no Brasil. A gente recebe Cláudio Guadalupe, que faz parte da equipe da Secretaria Municipal de Educação, que atua nessa área já há muitos anos, né, Cláudio? Você vem acompanhando essa formação aí, a formação pedagógica de jovens adultos. Há quanto tempo você está, digamos, nessa luta? Eu, sim, na década de 80 a gente acompanhou aqui um projeto que chamava Procultura, que era um projeto que tentava fazer a ligação da escola e a cultura da comunidade, né? Que bebia um pouco dessa água aí, né? Da questão da educação mesmo, de adultos, né? Da educação popular. E na década de 90, 97, a gente veio com o projeto Semear, e agora, 2006 para cá, com o projeto da EJA, Experimental da Educação de Jovens e Adultos. Antes da gente abordar essa questão específica da EJA em Divinópolis, Cláudio, acho que é importante a gente contar um pouco da história no país, da educação de jovens, de adultos, né? É um problema, é algo cultural que vem se tentando aí, ao longo das últimas décadas reverter, não é isso? Eu acho que é importante a gente contar um pouco essa história, né? Porque é uma história de luta, de muita luta, né? Nós tivemos no Brasil, no processo da sua urbanização dos anos 50, 60, né? Quando o Brasil estava deixando de ser basicamente rural, se tornando urbano, né? Uma sociedade mais urbana, cresceu muito no país os projetos, os programas voltados para a educação de adultos. E era uma época também que estava com muita mobilização, com muita participação da sociedade civil, né? Nos anos 50 e 60 no Brasil, se discutia que Brasil que nós queríamos naquela época, né? Para onde que nós iríamos? O processo democrático, a participação da classe operária que estava crescendo no país, né? Então houve muitas experiências, basicamente no Nordeste, aqui também no Sudeste, as experiências calcadas na experiência aqui do Paulo Freire, sim, que edita um livro que é vamos dizer, a Bíblia, né, de quem olha a questão da educação popular, que é esse livro, A Pedagogia do Oprimido. O Paulo Freire participava do movimento da cultura popular em Recife, e ele desenvolve um projeto de alfabetização, um método, não é bem um método, é uma postura de educação que buscava a conscientização da população. Quer dizer, a construção da leitura, da escrita, não só pela leitura escrita, e sim para o entendimento do mundo e agir sobre o mundo, né? Se tornar consciente dos problemas do Brasil e do mundo e lutar pela justiça, pela igualdade social. Então, na década de 50 e 60 teve uma efervescência de vários programas no Brasil, da cultura popular, o CPC da UNE, os projetos de Descalço Também Se Aprende, lá no Nordeste, vários projetos do Paulo Freire, que cresceram dos anos 60, mas que com o golpe militar, 64, houve um bloqueio, um fechamento dessas experiências, né? O Paulo Freire teve que sair do país, aqueles educadores populares tiveram que sair do país, foram expulsos, né? E levaram essas experiências para a Europa, para a África, para a América Latina, até para a América do Norte. Mas o Brasil se vedou, né, essas experiências, por causa que era uma ditadura, né? Aí a ditadura criou aqui um outro projeto, o Mobral, para substituir. Mobral, que a gente sempre lembra. Eu me lembro quando era ainda rapaz, jovem, adolescente. O Mobral, inclusive, virou sinônimo pejorativo. Até hoje, quando fala ali daquela escola estadual Monsenhor Domingos, né? Tem muita gente que conhece, não, é o Mobral. Né? Porque ali funcionava um dos polos do Mobral, né? O Mobral foi uma resposta da ditadura frente à demanda que havia da sociedade que exigia a educação de adultos, e como ela não tinha como reprimir isso, a ditadura criou esse programa com muito dinheiro, farto dinheiro, um programa que no final não deu muito certo. Não alfabetizou muita gente, né?
Porque era difícil mesmo, né? Debaixo de uma ditadura, como é que você ia tornar a questão cidadã, né? Do cidadão. Valorizar esses não tinha como, sentidos. Né? Era muito contraditório, né? Então, assim, eu acho que é importante resgatar isso, porque a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, ela é herdeira desses projetos, desses processos que houve nos anos 50, 60, 70 no Brasil, que foram proibidos na época, né? Perseguidos, né? A Igreja Católica também teve um papel muito importante, né, nesses projetos de educação popular, as SEBs. Inclusive aqui no Centro-Oeste, em Divinópolis particularmente, fundamental que a gente faça um resgate de uma grande figura, né? Que é o Frei Bernardino, que mesmo durante o período de repressão, segurou a peteca aqui com a experiência rural. Na área rural de experiência de educação popular, né? Na área da saúde, na área de conhecimento, em parceria com o município, nas escolas, né? De conscientização da população mesmo, na questão da produção rural também, né? Mas que logo depois também com a ditadura foi se desgastando, até Sim. não tem espaço mais para a continuidade, né? Quando a gente fala em ditadura militar, as pessoas mais jovens não tem a compreensão, né, do que a gente viveu, né? Do que foi isso, né? Os anos 70 foi dureza no Brasil, né? Até a década de 80, a gente viveu um período difícil, né? Para a gente poder organizar, poder respirar, poder fazer alguma coisa em benefício ao povo. É o que a gente sempre brinca, assim, foi muita luta para que hoje as pessoas pudessem estar aí xingando o presidente, xingando, tá aí fazer da maneira que estão agindo hoje politicamente, cobrando, questionando. Teve muita luta para se chegar a isso. Muita luta. E a educação popular sempre foi vamos dizer assim, um movimento no país que sempre teve, né? Desde debaixo da ditadura ainda continuava as experiências nos sindicatos da ABC, dos sindicatos rurais, sempre continuou, década de 70, 80, terem essas experiências. Com a conquista da democracia, né? Mesmo que relativa, nos anos 80 em diante, as experiências de educação popular começaram a retornar e nas leis a gente conseguiu, né, na Constituição de 88 e depois da LDB de 96, configurar o direito à educação de jovens e adultos. Aí, então, todo aquele movimento que a gente chamava de educação popular, que havia nas décadas anteriores, passou a ser chamado agora de educação de jovens e adultos, né? A partir da Constituição, a partir da LDB, sobretudo da lei maior da educação, que é a LDB. E garantindo isso como um direito subjetivo. Acho que é importante dizer isso, né? A LDB, e a própria Constituição também, ela coloca que o direito a voltar a estudar do adulto, jovem adulto que estão fora do sistema escolar, é um direito subjetivo. Isto é, não pode ser negado. Quer dizer, a pessoa pode entrar no Ministério Público e falar, eu quero estudar. Eu quero e aí, Cláudio, a gente faz um questionamento que é muito básico nessa questão toda. E a gente de Divinópolis, a gente tem acompanhado os últimos anos, aí vocês têm tido muito trabalho, até mesmo a preocupação de buscar esse público. Tem muita gente que ainda não sabe ler, escrever. A gente tem alguns dados que nos mostram que apesar dos avanços desses últimos 10 anos, aí, da EJA, do Ministério da Educação, que está incentivando a questão da educação de jovens adultos, muito pouco se evoluiu, muito pouco, né? Nós temos dados que ainda são entarrecedores, por exemplo, 65 milhões de pessoas desse país não concluíram o ensino fundamental. 65 milhões de brasileiros? Milhões. Isto é... Isso é muita gente. Ensino fundamental vamos dizer, é o fundamental, né? É o básico para a pessoa ser cidadã, para poder ler, poder entender as coisas. 65 milhões. E aí, isso que você falou é muito importante, que é o analfabeto funcional. A gente tem muito essa questão de... A pessoa sabe escrever o nome. Um exemplo que é muito pontual agora, nessa época do ano, eleição. Para comprovar que sabe ler, para ser candidato a vereador, a pessoa vai lá e escreve o nome dela. É alfabetizado, quer dizer... Eu fico imaginando quantas pessoas às vezes realmente sabem escrever o nome, sabem ler o nome, mas um texto, às vezes pequeno, a pessoa não consegue
entender o que está escrito, né? Deve ter muito disso, né? Inclusive a própria concepção do que é alfabetizado, né? Foi mudando ao longo dos anos, né? Vamos dizer, dos anos 50, 60, 70, até a década de 80, considerado alfabetizado é aquele que escrevia o nome e entendia pequenas frases, pequenos textos. Era considerado alfabetizado. Hoje, esse processo, o próprio contexto do mundo do trabalho, o mundo globalizado que está hoje, né? Essa concepção de alfabetizado mudou. Quer dizer, hoje o cara, para ser considerado alfabetizado, ele tem que ler, escrever e entender, compreender textos. Né? Ele tem que saber inferir ali, né? Ele tem que ler, entender o que está se dizendo naquele texto. Vamos pegar um exemplo muito prático, muito funcional, que eu acho que é importante, coloca isso bem. A pessoa vai à missa ao domingo, pega ali o panfletinho da igreja e às vezes está lendo, mas ela não está entendendo aquilo. Ela sabe as letras, vai juntar as sílabas, sabe? Mas é um emaranhado de letras e ela não consegue. Quer dizer, entender aquilo, né? É mais profundo que isso ainda, né? Se você pensar que, segundo os dados do INAF, o INAF é um instituto que faz a pesquisa das habilidades e competências da população brasileira, de 15 anos para cima. E ele aponta que na população escolarizada nós temos 26% da nossa população de 15 a 64 anos que são analfabetos funcionais. Isso é uma a cada 4 pessoas no país. Isso. Isto é, passou pela escola, chegou até o ensino médio e não sabe ler e nem escrever direito. Ele até produz um texto, mas sem a coerência, sem conexão, sem a pontuação, a ortografia muito rudimentar, e não compreende. Ele é capaz de ler uma coisa, por exemplo, na igreja, e não está entendendo. Né? Ele é letrado pela questão do uso social, né? da leitura, da escrita, ele debate, escuta, dialoga e tal. Mas a leitura mesmo, a escrita e tal, 26% de gente que passou pela escola. Então é um dado que nos mostra que a gente pouco evoluiu, né, no país, nesse sentido. Né? Em Divinópolis, os dados que a gente tem, que não são recentes, são de 10 anos atrás, apontam mais de 50 mil pessoas em Divinópolis também não completaram o ensino fundamental. Temos uma população de 200 e poucos mil, ou seja, quase uma em cada 4 pessoas não completou o ensino fundamental. São pessoas, aí, aquilo que você falou, né? A ida para o projeto, as dificuldades de ir para um projeto de educação de jovens e adultos, passa por aí. Porque a pessoa, ela tem vergonha disso, né? Ela não se coloca como sujeito de direito, que é um outro problema que a gente vive no país, né? As pessoas se colocar como, eu sou sujeito de direito, eu não sei ler e escrever, mas eu quero aprender, então vou buscar. Eu tenho direito de fazer isso. Tenho direito e brigar por isso, né? As pessoas não fazem isso, né? Elas passam por um preconceito muito grande dentro da família. É muito comum a gente iniciar o ano conversando com as pessoas. Intervalo? Iniciando o ano com as pessoas das escolas, né, com o EJA. Aí as mulheres, sobretudo as mulheres, falaram, né, olha, eu para vir aqui, eu tive que brigar com meu marido, com meus filhos, né? Teve que brigar, porque senão eu não viria. Quer dizer, as pessoas falam chorando, né? Porque é uma situação mesmo de preconceito mesmo. Né? Imagino isso muito para uma dona de casa, para uma mãe com os filhos criados, ter que chegar para falar, olha, eu vou ter que sair à noite porque eu vou voltar a estudar. Isso. É uma carga social, né? Muito grande, né? E é isso mesmo, né? Essas pessoas estão voltando para readquirir um direito que foi perdido, negado por várias situações de trabalho, de família mesmo, né? Mas é muito comum as famílias falarem, olha, não precisa estudar, vamos trabalhar, é na roça mesmo, né? É no eito mesmo, né? Não precisa de estudo, né? E hoje o mundo está muito mudado, até no campo a necessidade, né, da informática, dos conhecimentos está muito presente, né? E é justamente sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco. Espaço Aberto está no ar, recebendo hoje Cláudio Guadalupe,
um dos coordenadores da EJA em Divinópolis, EJA Educação de Jovens e Adultos. Divinópolis, cerca de 600 pessoas hoje matriculadas em 9 escolas, é isso, né, Cláudio? Isso, são 9 polos, né, que fazem o atendimento, 5 na área urbana e 4 em área rural, né? A gente tem um público também na área rural, que é no Ermida, Amadeu Lacerda, Choro e Buriti. Essas aulas, elas acontecem à noite, porque boa parte desse pessoal trabalha, né? A gente sempre chama a atenção das donas de casa e tal, porque de repente poderia aparecer uma demanda para o horário de manhã, de tarde, né? Que a gente gostaria que tivesse, né? Porque a gente sabe que tem muitas, vamos dizer, público de mulheres que não vão à noite. Né? Ou seja por preconceito, ou seja por medo, ou a disposição mesmo de sair à noite mesmo, né? Para voltar 9h30, 10 horas da noite, é um trem meio complicado mesmo. A gente sabe que tem muita gente que não vai, que não entra para a EJA por causa desses problemas, né? Mas hoje a gente tem 9 escolas, atendendo 626 matriculados pelo censo, né, deste ano. Mas eu acho que é importante aqui, a gente estava falando um pouco da história, né? Resgatar um pouco da origem do projeto experimental da EJA, que também tem uma história, né? A gente acabou de falar do Bernardino, né, que ele fez dos anos 60 e 70, né, a experiência da educação popular aqui na região nossa, né? Depois, na década de 80, nós tivemos algumas experiências que a FUNED, né, o INESP, desenvolveu junto à prefeitura de educação, tanto na prefeitura como na Gerdau, convênios para desenvolver a educação na Gerdau de adultos. E depois, a própria Secretaria Municipal desenvolveu 2 projetos que atendiam esse público. O Novo Cidadão, o projeto Novo Cidadão, que era um projeto de aceleração de estudos, para pegar essa moçada acima de 15 anos e corrigir, né, o ano com série, né? E um outro projeto que a gente fez uma parceria da Prefeitura com a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, em 97, que foi um dos projetos que a gente trouxe, vamos dizer assim, o ideal da educação de adultos, né? Aqui hoje está consolidada no nome de EJA. Esse projeto, o Semear, permite mostrar aqui, né? A gente foi um projeto desenvolvido junto à Prefeitura, a gente tinha parceria também com a FUNED, para fazer a discussão porque a gente atendia muito a população rural, produtores rurais, no projeto Semear. Ele nasceu lá em Ermida, Buritis, eram os 2 polos principais que a gente tinha, depois que veio para a zona urbana. E esse projeto ele era interessante porque ele pegava muito essa população que realmente não teve direito mesmo, né? A área rural, a gente sabe que historicamente, culturalmente, as famílias não deixavam os meninos estudar. Eles estudavam até lá, né? 3º ano, 4º ano. Só o filho do fazendeiro é que ia, ia embora para a cidade, né? Então esse público a gente atingiu muito com o projeto Semear. E tem histórias muito interessantes, assim, de histórias que a gente vivia com eles, né, com a experiência. Era eu, a Zezinha, a Zica, acho que aqui a gente tem que fazer menção a essas pessoas da época, que eram pessoas que iniciaram o processo, né? A Zezinha no projeto Semear, a Zica lá do Veneza. De Veneza, Guimarães. Do Guimarães, já foi até diretora depois, né, no Veneza. A gente tinha experiência, por exemplo, teve uma noite que a gente trabalhava muito com desafios matemáticos. E aí, numa noite lá, a gente tacou um desafio lá na turma, que esse cara a noite inteira tentando resolver o desafio, não conseguiram, foram para casa. Só que eles entraram no ônibus e dentro do ônibus continuaram a fazer discussão, como é que vai resolver isso. O motorista empolgado com a discussão da turma lá atrás, parou o ônibus no meio da estrada, e acendeu a luz lá, vamos resolver isso aí. Aí passaram lá parte da noite discutindo para resolver. No outro dia chegaram com a cara mais feliz do mundo, né, que tinha resolvido os problemas, né. Outras coisas que a gente vivia muito, né, a gente, como era da área rural, a gente estabelecia algumas coisas que são das tradições, né. Então, por exemplo, contação de causa, né.
que é bem prática típico desse pessoal também da zona rural, e é uma cultura fantástica, fantástica, né? E até o ano passado mesmo a gente fez um encontro de contação de causa. Esse ano mesmo, no Choro, o pessoal realizou novamente. O pessoal do Choro tem muito essa prática, né, de sentar e conversar um pouco. E lá teve uma vez que a gente fez uma contação de causa, que eles danaram a contar causa, era o beija-gosto, danaram a contar causa de lobisomem, né? E bem, aí saiu muitas histórias e tal. E eu estou tentando lembrar o nome e não consigo lembrar do senhor lá, que ele, contando que correu atrás do lobisomem, que segurou no pé do lobisomem mesmo, ele e a turma deles viram o lobisomem e tal. E eu lá atrás da turma, dando meia risada, assim, tipo assim, essa história e tal. Aí o seu Nonô, lembrei, seu Nonô que chamava. Seu Nonô olhou assim pra mim, pois é, né, seu Cláudio, o senhor não acredita não, né? Um dia ainda você vai encontrar o lobisomem ainda. Assim, era uma coisa que a gente vivia, que a gente via a sabedoria do povo, né? A EJA tem um viés que é muito bonito, né? A gente trabalha a parte acadêmica do conhecimento, da matemática, da história, da geografia, mas muito ligado com a vida do sujeito, né? Eu vou até aproveitar que você está falando isso. Eu estava dando uma olhada nos materiais que o Cláudio Guadalupe trouxe. Eu até me lembro do lançamento desse livro, que é uma produção de 2010 da EJA, Cântico do Trabalhador, poemas, textos e contextos. São produções de alunos da EJA, né? E eu folheando aqui antes do programa começar, eu achei um poema aqui que, assim, é fantástico. E eu fiquei pensando, Cláudio, à medida que eu li aqui, eu vou dar uma passada rapidinho, mas a sensação para alguém que já numa certa idade, 30, 40 anos, não teve a chance de aprender a ler, a escrever, deixou a escola, por uma série de coisas, trabalho, família, seja o que for. Ela com seus 30 anos, 40 anos, a pessoa volta para a sala de aula, começa a aprender quase que do zero, muita coisa, a ponto, se dali a pouco tempo, a pessoa chega a escrever um poema como esse aqui, né? Cântico do Trabalhador, que aliás, inclusive, dá nome ao livro, né? Isso. Do Breno Augusto Alves Barcelos, primeiro segmento, Escola Municipal São Geraldo. Primeiro segmento é os anos iniciais. Sim. É o primeiro Aí ele escreve isso. Todo trabalhador tem direito a bocejar, todo trabalhador tem direito a louvar o Senhor, todo trabalhador tem direito a meditar a natureza, a salvação, todo trabalhador tem direito a um filho, a um futuro. Todo trabalhador tem direito a uma criação, todo trabalhador tem direito a uma vida longa, todo trabalhador tem direito a um lamento, todo trabalhador tem direito a um perdão. Todo trabalhador tem direito a saudações, a saudade de sua mãe, a ter amor, ser campeão, a paz, a uma casa, andar nas nuvens, a razão. Todo trabalhador tem direito à primavera, às viagens de férias, a se explicar, a chorar, a fazer a diferença, a saber o ABC, a uma escola. Todo trabalhador tem direito a uma Coca-Cola. É assim, realmente um poema bonito. É um poema muito bonito. São textos, de uma sensibilidade, assim, e aí você fala, pô, é alguém que talvez pouco tempo antes não dominasse as redes. Quantas ideias, quanta coisa, quanta produção de qualidade, quantas coisas importantes estão na cabeça dessas pessoas, e por não dominar a linguagem, a escrita, a pessoa não consegue. O sujeito da EJA, que chega no projeto da EJA, ele chega com autoestima lá embaixo, né? Ele entra falando, não sei nada, não sei escrever, não sei, estou aqui para aprender, você que sabe, né? E nós sabemos que ele tem uma sabedoria pela vida, pelo trabalho, né? E isso é importante também. Isso é importante, é constituir uma família, tem o trabalho, tem o conhecimento da prática da vida, né? Então são pessoas que têm uma sabedoria enorme, né? Eu lembro um caso, Pedro, que me deixou assim, muito emocionado na época. Nós estávamos trabalhando com a questão de linguagens artísticas e levamos eu não vou lembrar o nome do quarteto, era um quarteto de música renascentista. Tem aqui em Divinópolis.
Ele existe ainda, o grupo. E levamos para fazer uma apresentação lá no Darcy Ribeiro, na escola Darcy Ribeiro. E após a apresentação do quarteto, levantou um senhor, analfabeto mesmo, ele era analfabeto, ele era da construção civil, levantou do primeiro segmento da EJA e falou assim: agora eu estou entendendo por que a gente vive na ignorância. Olha, essas palavras da pessoa que disse que não sabia nada. Porque a mídia, a rádio, só mostra música que mostra bundinha, que mostra essas coisas. A gente escutando essa música, a gente percebe então que é um direito que a gente não está tendo. Aquilo ali, gente, é uma aula maior do que qualquer outro tipo de aula, né? Quer dizer, é o sujeito se reconhecer, que é um direito que está sendo negado a ele, e ele compreender onde que ele está vivendo, a sociedade que ele está vivendo. De escutar um funk que só fala de bunda, só fala de eguinha, né? Quer dizer, ele reconhecer e falar assim: olha, isso não presta. Eu tenho direito a coisa boa. E tem coisa boa que eu quero ter acesso. O ano passado, eles levaram a turma do Darcy Ribeiro no teatro. Nós já tivemos alguns momentos no teatro Gravatar. De levar os nossos alunos da EJA lá para assistir peça, para participar, inclusive para fazer também a apresentação de peças. Teve um ano, 2010, que nós estávamos fazendo uma discussão sobre a América Latina. Porque todo ano a gente define no projeto o currículo do ano, o que a gente vai desenvolver. E neste ano a gente discutiu sobre a América Latina. O que é a América Latina? Quais são os países, as culturas que existem? E eles apresentaram lá no Teatro Gravatar as várias culturas da América Latina. Mas foi tão bonito. E você vê assim, as pessoas sentir que estão tendo o direito de ir num espaço público, que é pouca. Porque, na verdade, o Teatro Gravatar, apesar que vai muita gente, mas esse muito é relativo. Quantos divinopolitanos ainda não conhecem? Nem passou. E aí, não é por falta de oportunidade, porque são muitos espetáculos gratuitos que acontecem lá. Sim. É por, vou usar um termo talvez seja forte, mas talvez ele resuma bem, por vergonha. Por não se sentir pertencente àquilo ali. Ser sujeito, né? Falar, eu não quero ver e tal, né? Tem uma experiência, companheiro, que eu vivi lá no Buriti, quando eu trabalhei no Buriti. Nós levamos uma peça daquele Cláudio, eu tô tentando lembrar, Lugar da Mulher, Cláudio... Cunha. Cláudio Cunha. Cunha. É um que faz muito no teatro. Isso. Nós levamos essa peça lá, e teve duas coisas que aconteceram que para mim, eu acho que assim, é exemplar, né? Primeiro é que depois que eles assistiram a peça, no outro dia a gente foi fazer o debate sobre a peça. E a peça considerava a questão da mulher. Qual que é o papel da mulher? Você vê lá as mulheres lá de Buriti. Não sei se você conhece a comunidade de Buriti, que é uma comunidade muito... Tem uma escola ali que é muito tradicional. O povo também muito arraigado, né? Muito tradicional também. Né? As mulheres levantar e pôr a mão assim no nariz dos maridos e falar assim: você está rindo de quê? É desse jeito que se me trata. Por que você não muda? Para mim foi coisa assim, eu arrepio até hoje. Porque você vê as pessoas transformarem. Na EJA a gente vê muito isso, sabe? As pessoas deixar de ser que a pessoa que não tem acesso, não tem visão do mundo, né? E passa a ter, né? E logo depois eu encontrei com essas senhoras assistindo teatro na Praça do Santuário. Eles estavam lá assistindo a peça, né? Eu cheguei perto, vocês estão aqui? Aí essa lá, Cláudio, depois que a gente viu a primeira peça, nunca mais a gente quer deixar de assistir, a gente quer assistir, né? Então você cria uma demanda, você cria realmente, olha, o desejo de participar, de conhecer as coisas que deveriam ser para todos, né? E é por isso que a gente está aqui hoje tratando desse assunto, que é da maior importância, com essa estatística que o Cláudio Guadalupe apresentou aqui, de 26% das pessoas analfabetos funcionais não concluíram a educação fundamental. Nessa proporção de 1 para cada 4 pessoas, é bem provável que quase todas as pessoas que estão assistindo agora conheçam alguém, que seja pai, mãe, a tia, a empregada que trabalha na casa, um funcionário da empresa, um colega de trabalho, que talvez viva nessa situação.
E que tem direito subjetivo de exercer a cidadania, e não se exerce a cidadania se não souber o básico. É o ensino realmente o nome disso tudo, fundamental. Porque eu imagino, deve ser muito triste para uma pessoa, e já aconteceu comigo, estar parado num ponto de ônibus coletivo da cidade, e chegar alguém e falar o seguinte: qual ônibus meu filho, por favor, que ônibus que é esse que eu não sei ler? É muito comum, da gente refletir, né? Você privar as pessoas do direito de ter informação lá, qual ônibus vai na porta da casa dela, né? Todo projeto de alfabetização que a gente trabalha, todo ano, né? Uma das primeiras coisas que eles falam é ter autonomia. Eu quero ter autonomia de andar, de viajar, de saber ler. Você falou da igreja. Um dos desejos maiores dos nossos alunos é ler. Na igreja? A Bíblia. Ler a Bíblia. Que, segundo o INAF, a pesquisa do INAF, é o livro que mais se lê no país. O acesso da leitura que o brasileiro tem, textos bíblicos estão entre os primeiros lugares. E muita gente não consegue ler. Cláudio, quem quiser participar do EJA, vocês estão aí com uma chamada pública, né, já estão planejando aí já as novas turmas para o ano que vem, não é isso? Nós estamos agora recolhendo os materiais da chamada pública para a EJA, né? Que foi, vamos dizer assim, uma tentativa de chamar as pessoas para responder uma enquete, que eles responderam, explicando, por que eu parei de estudar, onde que eu moro, a gente identificar onde que as pessoas moram. Agora, em parceria com a FUNED, a gente vai fazer o levantamento desses dados para ter uma radiografia, né? Onde estão essas pessoas? Para a gente poder discutir para o ano que vem formas de atendimento. Se é nas escolas, ou se pode ter um outro espaço. Por exemplo, sindicatos metalúrgicos. Nós estivemos lá conversando com a direção lá do sindicato. Eles levaram o material para as fábricas. A ideia, lá eles têm um auditório lá em cima. No último andar lá. Arrumaram, lá está fininho, está bonito. E tem um espaço para fazer escola lá. Seria fantástico, só colocar um quadro, arrumar, tem a cozinha. Dá para fazer uma turma de operários ali. Então a gente está tentando, o Sindicato de Construção Civil está fazendo a mesma parceria, está buscando, pessoal. O SOAC, o Sindicato dos Alfaiates Costureiras. A Ana foi uma parceira muito grande nisso. A possibilidade de a gente ter uma turma, entende? Então a gente buscar também criar outros espaços que possa ter. Porque você está inclusive fazendo isso num ambiente que é muito familiar para eles, né? Com outros. Outro tom, né, também, né? De outras pessoas que são muito comuns. Eles vão ter assuntos bem próprios daquela categoria. Ver, né? Os seus direitos, ver a legislação que rege essa categoria, ver os acordos. Muito interessante. Quer dizer, você pode trabalhar a alfabetização e o letramento a partir de materiais que é da própria categoria, né? Nós já fizemos essa experiência na prefeitura, lá no pátio. Sim. A gente fez a alfabetização de adultos, de várias turmas, na época do governo do Domingos, sabe, né? A gente conseguiu alfabetizar, porque a gente tinha um grande número de pessoas que não tinham o quarto ano. Então a gente fez uma parceria, na época, com a FUNED também, e levamos a educação de adultos lá para... Então isso é a perspectiva que a gente está tendo agora. E as empresas hoje, eu imagino que elas, primeiro por uma imposição legal, segundo por questões técnicas, né? Mercado. Mercado. Uma empresa hoje, ela não... Já foi a época em que a empresa, quanto menos qualificado, melhor era, porque a pessoa não sabia exigir os direitos. Explorava. Hoje não. Se você não tiver uma pessoa qualificada, sua empresa vai dar prejuízo, porque a pessoa qualificada sabe ler, ela sabe ler as instruções, maior, ela vai pegar uma máquina, vai saber utilizar. Se ela não souber ler onde está lá, liga, desliga, você vai ter um funcionário que talvez a produção não seja a mesma, né? Então, quer dizer, é fundamental que a sociedade como um todo compreenda a importância disso, né? Então, a chamada pública. Para isso, a gente, agora em novembro, a gente deve fazer esse estudo, apresentar para a comunidade, e aí nós vamos chamar novamente a sociedade para os novos polos que tiver, se porventura tiver outros polos para se abrir, né? A gente vai buscar isso. Tem uma coisa também que está importante, a gente está vivendo agora na EJA, que não sei se tem tempo ainda, mas eu quero falar, que nós constituímos o fórum da modalidade da EJA, que é constituído por educadores,
são trabalhadores que estão no campo da EJA, e nós estamos escrevendo o pré-projeto da modalidade. Porque hoje o nosso projeto é projeto experimental da EJA. Né? Ele, como é experimental, ele vai ter um fim. Sim. Experiência você tem que... A ideia é de que isso seja definitivo. Seja definitivo, se torna uma modalidade uma grade curricular, seria uma comparação. Uma modalidade mesmo. Uma modalidade de ensino. Porque a LDB coloca, né, nós temos o ensino fundamental, temos a educação básica, que vai lá do ensino da educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio. Né? E tem as modalidades. A modalidade de educação à distância e a modalidade da educação de adultos e profissionalizantes. Né? Então é uma modalidade de educação. Tá? Ela é regida por lei, pela LDB, é garantia do cidadão. Isso é importante também, então, a sociedade está constituir isso como lei, a gente vai fazer uma lei que vai passar pela Secretaria de Educação e pelo Conselho Municipal de Educação, que hoje constitui o chamado Sistema Municipal, né, de Ensino de Divinópolis, e vai enviar para a Câmara um projeto para ser aprovado para isso se tornar uma política pública do município de Divinópolis. Isto é, garantir em lei um formato que atenda aos jovens e adultos de Divinópolis para poder participar da educação. Né? Para a gente finalizar, Cláudio, quem quiser conhecer mais da EJA, a Secretaria Municipal de Educação, que fica na Minas Gerais, ali próximo ao cemitério do centro, não é isso? A gente tem uma equipe que acompanha, que é constituída por mim e pela Cláudia Moreira, o Cláudio e Cláudia, né, os dois companheiros, trabalham na chamada Equipe de Educação Inclusiva, que faz parte da equipe da Gerência Educacional da Secretaria Municipal de Educação, ali na Minas Gerais, 1474, perto ali do cemitério do centro, o pessoal fala cemitério do centro, né? O número lá é 3221-6591. A gente está disposto a atender, a orientar as pessoas, porque tem muita gente que até mora do lado das escolas que tem EJA, mas que a prática cultural de não procurar o seu direito, né? Mas que se quer, não, mas eu quero fazer, não precisa nem esperar o ano que vem, pode nos procurar, tendo vaga naquele polo, a pessoa começa já a estudar agora, porque o período de estudo é de 2 anos, né? O primeiro segmento é 1 ano e o segundo segmento é de 2 anos. Ou vamos dizer, o primeiro a 4ª série fazem 1 ano, primeiro e 5º ano fazem 1 ano, e da 6º ao 9º ano fazem 2 anos. É um processo mais rápido, porque é o adulto, né? É outro tempo, né? A necessidade dele. Então a pessoa procurar a gente poder indicar onde que a pessoa mora, qual o polo mais próximo, né? Que é um direito, né? Eu acho que a pessoa tem que consolidar esse direito em Divinópolis. Né? É isso, Cláudio. Obrigadão pela entrevista. A gente espera com esse programa ter... se a gente levar uma pessoa aqui no SAP, se uma pessoa aprender a ler e escrever, já valeu a pena, né? Já valeu. E quase sempre, toda vez que a gente vai na mídia, a gente coloca a questão, na outra semana, o telefone está tocando, as pessoas procurando saber. É isso mesmo, é procurar ter o seu direito. Né?